Olá, desbravadas mentes! Vamos desbravar mais um pouquinho as nossas mentes. Eu, por exemplo, desbravei minha mente. Pois é, do vídeo anterior para agora, eu lembrei que entre as minhas atividades, eu sou avaliador de instituições de ensino superior e de cursos do ensino superior, tanto para o Instituto Nacional de Pesquisas do INEP, quanto para o Conselho Estadual de Educação. E eu fiquei devendo para mim mesmo esse vídeo, abordando o tema de educação, inteligência artificial. No tema anterior do vídeo anterior, a gente tinha abordado que a inteligência artificial, ela é, com certeza, uma tecnologia que vai se agregar cada vez mais, já está agregada em algumas atividades da gente, e ela vai se agregar cada vez mais em todas as nossas atividades. E eu falei sobre emprego ou trabalho ou atividade especificamente na área ou de inteligência artificial ou em áreas que vão usar a inteligência artificial, ok? Eu expliquei no vídeo anterior que os seres humanos, já desde o primeiro vídeo nós estamos falando isso, eles não têm nenhuma comparação nem com outro animal e nem com nenhuma máquina, tá certo? Legal. E também disse que, então, logo no futuro breve, e cada vez mais, novas áreas vão se beneficiar da inteligência artificial nas suas áreas. Eventualmente, provavelmente, outras áreas vão ser criadas. E eu fiz uma comparação com o carro, ou veículos de transporte em geral. Eu já expliquei, eu sou engenheiro mecânico, então eu gosto de falar de carro. Eu gosto de carro, gosto de dirigir. Então, o carro, ele ajudou a gente a ir do ponto A ao ponto B, mas ele criou, por exemplo, para não alongar muito, uma atividade que é fazer turismo no ponto B. Então, saio do ponto A, vou no ponto B, e lá eu posso fazer compras, eu posso fazer turismo, e vamos parar por aí, para a gente fixar bem o conceito, né? Legal. E eu fiquei devendo esse vídeo porque, nas minhas últimas avaliações, eu sempre indiquei para o pessoal que procurasse evoluir os seus cursos, incluindo a inteligência artificial nos seus cursos. Não como um curso, a inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Isso não interessa. Esses cursos é curso de antigamente, isso não interessa mais. Mas assim, o que em cada atividade humana a inteligência artificial já está incluída como uma nova tecnologia. Deu para entender? Vamos imaginar, por exemplo, projeto de uma máquina. Será que não existe um programa de inteligência artificial, uma tecnologia que consiga fazer com que eu fale e a máquina desenhe? Entendeu? Então, por exemplo, daqui a algum tempo, quem está acostumado com isso sabe, mas o desenho técnico, CAD, provavelmente ele vai evoluir muito. Provavelmente ele vai incluir a inteligência artificial. Eu vou conversar com a máquina. Olha, um projeto de arquitetura, imagino eu, né? Faça uma casa assim. Agora alargue um cômodo. Ponha mais luz, ponha menos luz. Então veja,
Quem vai criar sou eu. Só o ser humano tem capacidade de criar. Mas a máquina vai me ajudar a criar mais rápido, mostrar minha criação mais rápido. E no fim eu posso falar, olha, quantos tijolos vai precisar? Faz um orçamento para mim. E ela faz o orçamento automaticamente de toda aquela casa. Olha que legal. É claro que talvez exista, talvez não exista. Eu sou engenheiro mecânico, eu tenho a minha empresa de engenharia, nem perguntei isso para os meus engenheiros civis. Mas não é difícil de imaginar isso. E também não é difícil de imaginar que se não existe, alguém vai criar. Deu para entender? Então, veja, eu não só como engenheiro, por exemplo, um engenheiro civil, não só vou sair do ponto A, que é terminar a minha faculdade, e vou ao ponto B, que é, por exemplo, fazer o projeto de uma casa, ou um arquiteto que faz a mesma coisa, mas eu vou conseguir fazer isso mais rápido, assim como um carro. E quando eu chegar lá, eu vou poder fazer outras coisas. Por exemplo, turismo. Que turismo seria o equivalente? Seria mudar a casa. Fazer turismo seria conhecer coisas novas. Me ponha coisas novas. Me ponha agora um andar a mais. E o próprio programa, a própria inteligência artificial, vai fazer todo o necessário para eu incluir essas outras coisas. Agora, uma das atividades que a gente tem em todas as engenharias, é obrigatória, chama desenho técnico. Você tem que aprender pelo menos a fazer um desenho lá que a gente chama de desenho técnico, que tem 3 projeções. Então, eu podia chegar lá e falar para a máquina, olha, gostei, agora faz os desenhos técnicos. E ela faz automaticamente os desenhos técnicos. Muda a cor. E eu posso fazer, então, isso que seria equivalente ao turismo que a gente faz com carro. E também, quando eu chegasse lá no ponto B, sair do meu estudo, sair do meu contrato, para projetar, por exemplo, uma casa. Eu chego lá no projeto, eu posso chegar mais rápido, como um carro. Posso fazer um turismo em volta daquilo lá, como a gente faz com um carro. E posso também fazer compras, como a gente faz com um carro, num lugar, vai lá e faz compra. Eu posso chegar e falar para a máquina, olha, o que eu vou precisar comprar para fazer essa máquina? E ela vai fazer esse orçamento em minutos. Minutos. Hoje em dia pode ser que leve 1 hora, daqui a algum tempo vai ser em minutos. Então veja, essas atividades tradicionais, por exemplo, eu adoro fazer orçamento de contratos industriais. Para fazer, sei lá, uma planta grande, uma planta industrial, eu adoro fazer isso. Mas muito provavelmente, se esse fosse o meu emprego, eu vou ficar desempregado. Porque daqui a algum tempo, eu vou falar que eu quero alguma coisa e o orçamento já vai vir pronto. Assim como hoje eu consigo no chat GPT, eu falar para fazer uma poesia e ele faz uma poesia. Eu já expliquei que essa poesia, ela você não consegue incluir sentimento do ser humano. Você consegue copiar textos e tal, mas aquelas decisões sentimentais você não consegue fazer. Assim como você não vai conseguir fazer um sentimento seu, algumas coisas sentimentais importantes para você, numa casa, mesmo que o projeto dela, o desenho arquitetônico dela, tenha sido feito pela máquina, pela tecnologia. Mas você pode, em cima daquela base que ele fez, ir usando a sua criatividade, o seu pensamento, as suas emoções, a sua lógica, que só nós, seres humanos, temos, para aperfeiçoar aquilo que a máquina fez em minutos. Então, você levaria para fazer isso 1 mês. A máquina vai fazer para você em 1 hora. E aí, com mais 1 hora, 1 dia, 2, você vai colocar o seu
e está pronto. Você consegue reduzir em 10% do tempo anterior. Então, muitas atividades como essas vão poder ser feitas em um tempo muito inferior, em 10% do tempo. O orçamento que eu falei para vocês, que é mais ou menos, para quem não conhece, parece óbvio fazer, é só contar as coisas e fazer, mas tem algumas coisinhas lá no fim da história, nos 10% finais, nos 5% finais, tem a coisa mais importante, que é a minha experiência, que a máquina não tem em orçamentação. Né? A minha criatividade para entender naquele local, daquele jeito. Eu vou ter que incluir algumas coisas que a máquina não incluiu. Mas isso são detalhes bastante importantes para mim, que pode significar ter lucro ou ter prejuízo num contrato, mas é um assunto longo, eu não vou cuidar agora. Vocês estão vendo a importância, então, da inteligência artificial? Ela não vai eliminar o ser humano, mas ela vai ser tão útil que o ser humano vai começar a pensar em outras coisas. Ao invés de eu ensinar alguém num curso que leva 6 meses a desenhar, eu vou ensinar ele eu já fui professor de desenho técnico, eu vou ensiná-lo os princípios do desenho técnico, vamos lá, 1 mês, 4 semanas. Os outros meses, os outros 3 meses, eu vou ensinar ele a usar um programa para ele fazer isso muito mais rápido. Eu vou poder evoluir muito mais em desenho técnico. Deu para entender? Então, hoje, o que a gente faz em um tempo grande, muitas coisas a gente vai poder fazer num tempo muito menor. E a gente vai dar ênfase muito maior na nossa criatividade, no nosso cérebro lógico, que é a parte de cima do cérebro, que é o neocórtex. Então, são novas, não é exatamente profissões, mas novas abordagens das profissões. Além das novas profissões que vão trabalhar exclusivamente com inteligência artificial, vão ter também aplicações em todas as profissões, ou, imagino eu, em muitas das profissões. E essa integração que vai fazer com que diminua o tempo mecânico, o tempo que não tem criatividade, e vai aumentar o tempo de criatividade, isso vai ser uma revolução no ensino. Então, pessoal, eu vou mandar o link desse vídeo para os coordenadores de curso, para os professores que eu conheci, e eu abordei esse tema com eles como sugestão. O avaliador, ele está lá para avaliar, e avaliar é também uma forma de colaborar. Então, na hora que a gente teve oportunidade, eu falei isso. E repeti muitas vezes. Mas não deu tempo de explicar tudo isso para a gente, porque a nossa visita é curta, a avaliação é curta, a visita técnica nossa não dá tanto tempo assim para ficar abordando só esse tema. Então eu peço desculpas ao pessoal por não ter abordado na época, e eu vou compartilhar com todo mundo, mas em especial com o pessoal dos cursos que eu avaliei, cursos superiores, esta oportunidade de ouro em cima da qual a gente, nós todos, temos que trabalhar. Então, quem ainda não começou a trabalhar nisso, mesmo que não tenha ensino superior, comece. Comece. Porque daqui a pouco vai ter alguém fazendo o que você faz em 1/10 do tempo. Os alunos que estão cursando algum curso, pior ainda, pesquise. Olha, como a gente diz, né, para o peixe e para o gato, tá certo?
O peixe é aquilo que você está aprendendo. Mas olha o gato lá que vai roubar esse peixe que você imagina que é seu, daqui a pouco a inteligência artificial vai roubar de você aquela atividade, do jeito que o seu professor te ensinou. Vai ter uma outra maneira. Por isso que eu peço encarecidamente aos professores, aos coordenadores de curso, que incluam a inteligência artificial para ontem. Não é eu vou pensar como é que eu vou fazer. Não. Como a inteligência artificial vai mudar as profissões existentes. Com certeza vai reduzir muito, como eu disse para vocês, provavelmente em 90%, o tempo que a gente gasta hoje para realizar as coisas. Ok? Então, espero ter destrancado a mente de mais pessoas, principalmente dos meus colegas professores, os coordenadores de curso, que eu conheço e os que eu não conheço. Diretor, eu lembrei agora, diretores de instituições de ensino superior, tá? Reitores. Então, estou pedindo que prestem atenção nisso, porque a inteligência artificial, de repente, vai fazer a mesma diferença que foi quando a gente escrevia à mão, fazia cálculo à mão com régua de cálculo, para o computador. Vai ser por aí, ou pior, muito pior, muito pior. Porque agora não é só mais... parece pequeno hoje em dia, mas não é só fazer a conta. Você vai conseguir fazer muito mais. Um projeto completo. Mas um projeto assim que não vai ter uma cara de ter sido feito por um ser humano. Vai precisar o ser humano trabalhar de novo lá. Tá bom? Então é isso. Foco no ser humano. Foco na criatividade, nas emoções, na lógica, no nosso pensamento lógico. Se a gente tiver esse... Desculpe. Os artistas, o pessoal que é o contrário de mim, músicos, é que eu sou tão ruim em música que eu até esqueço. Só gosto de ouvir. Mas os criadores em geral, quem cria, muitos já estão usando. Mas isso vai ser o dia a dia de todo mundo que cria em qualquer situação. Vai ser criação auxiliada por inteligência artificial. Não vai ser criado por inteligência artificial. E aquilo vai ser, não tanto assim, mas para um especialista vai ser tosco. Ainda vai precisar de muita coisa. Mas esse muita coisa vai ser muito menos tempo do que a gente gasta hoje em dia. Tá bom? Tá dado o recado? Espero, então, ter destrancado a mente de mais pessoas e, principalmente, dessas a quem eu dedico esse vídeo, que são meus colegas professores, coordenadores de curso, diretores de instituições de ensino superior, e inclusive reitores, com os quais eu já mantive contato esse tempo todo, como avaliador dos cursos dele, ou muitos deles eu me tornei amigo. Tá bom? Um abraço, então, para todo mundo. Tchau, tchau.